Olá, seja muito bem-vindo ao Correio Serrano na TV. Chegamos com muita notícia para você nesta segunda-feira. Lembrando que você pode mandar para cá a sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais que já estão na sua tela, tvccorreiodamanhã@gmail.com. E tem nosso WhatsApp, DDD 24 99248 3167. Pois é, manda para cá, flagrou alguma situação, manda para gente. Tem reclamação para fazer? Como está aí a sua cidade, a sua rua, o seu bairro, os serviços públicos, energia elétrica depois de chuva e fortes ventos, tudo voltou ao normal? Conta pra gente. E é claro, o WhatsApp é a maneira mais rápida e mais fácil de você fazer isso. E hoje em Petrópolis o dia amanheceu bonito, hein? Agora eu acho que a chuva deu uma trégua. Fim de semana, sábado foi ainda, né, naquele tempo chato, né? Chove, estabiliza, mais chuvoso do que outra coisa, mas ontem já teve o céu azul e hoje também esse céu lindo, essa cor de azul maravilhosa aí brindando a cidade de Petrópolis. Vamos então às notícias desta segunda-feira, dia 22 de dezembro. 25 municípios brasileiros concentram mais de um terço do PIB do país. Você vai ver também que o Ministério da Saúde intensifica a vigilância do vírus da influenza. Dezembro Vermelho reforça a prevenção às ISTs em Petrópolis. E mais, a Prefeitura da Cidade Imperial lança calendário de eventos para o ano que vem. Agora no Correio Serrano na TV. A gente vai ver o que é destaque no nosso jornal no impresso Correio Petropolitano, porque por lá na linha vermelha tem o seguinte destaque exclusivo: 2 times do Rio no epicentro de investigação internacional de manipulação de jogos. Destaque da página 3 da coluna Magna Vita. E você vê aí também o grande destaque da edição petropolitana. Turpi mantém desempenho inferior, indica relatório da CPTrans. E é claro, ali do lado, texto legenda, valeu Vasco, Timão é campeão da Copa do Brasil no Maraca. Pois é. E deu Corinthians, assim como 2000 no Mundial, o Timão venceu o Vasco no Maracanã e faturou o tetracampeonato da Copa do Brasil. Pois é. Destaque da nossa página 32. Vamos para a nossa página, então, 22, ver o que é destaque lá no Correio Petropolitano, lá no Petropolitano, porque lá a matéria, a reportagem principal fala que Turpi mantém desempenho inferior, é o que indica a CPTrans. Empresa segue com maior número de viagens perdidas. Pois é, em outubro, o sistema de transporte público de Petrópolis registrou 3.017 viagens não realizadas, segundo o relatório mensal de operação da CPTrans. No total, 419 viagens deixaram de ser feitas por falhas mecânicas e 2.598 viagens por outros motivos. E os números chamam a atenção porque representam mais da metade dos casos registrados em agosto e setembro, que juntos somaram ali quase 6.000 viagens não realizadas, uma média de 2.900 por mês. A análise do relatório aponta mais uma vez baixo desempenho da empresa Turpi, que lidera o ranking negativo de interrupções. Ali nas Petropolitanas,
promessa não cumprida e teatro segue fechado. Faltando cerca de 8 dias para o fim do ano, o Instituto Municipal de Cultura não vai cumprir a promessa de entrega do Teatro Dom Pedro, localizado bem ali no centro histórico. Fechado desde 2019 para obras e intervenções, o espaço segue sem previsão de reabertura. Ao longo ali dos últimos anos, diversos anúncios de retomada das obras foram feitos, mas o teatro, considerado de grande importância para artistas, produtores culturais e para o próprio município, para os petropolitanos, permanece com as portas fechadas. E temos mais. Temos ali a Elovias, concessionária responsável pela gestão do trecho da BR-040 entre Juiz de Fora e Rio de Janeiro, passando por Petrópolis, estima que cerca de 750 mil veículos vão utilizar a rodovia para as viagens de Natal e também de Ano Novo. A projeção compreende o período entre do dia 23 de dezembro, amanhã, ao dia 4 de janeiro, exigindo atenção redobrada dos motoristas. E para garantir uma viagem segura, a concessionária recomenda que o condutor verifique as condições do veículo antes de sair de casa. Temos outras notas aqui nas petropolitanas, mas agora a gente vai para a nossa página 23 ver o que é destaque por lá. Por lá, Enel apresenta à Justiça plano de contingência para Petrópolis. Documento detalha reforço de equipes e ações para reduzir impacto de apagões. Pois é, mas não adianta só ter um plano de contingência para o futuro. Tem que também dar uma boa assistência para quem fica no presente e no passado sem energia elétrica. Perdão, sem energia elétrica por conta da chuva e por conta dos ventos. E aqui a gente tem uma reportagem completa falando que, de acordo com os documentos, a Enel informa que haverá um aumento de até 36% no número de equipes de emergência na base serrana em comparação com períodos anteriores, porque em situações mais graves, classificadas como nível de crise, a concessionária afirma ter flexibilidade para triplicar a quantidade de equipes em campo. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque o que a gente mais vê é que quando chove forte, geralmente não chove forte só aqui na região serrana, não. Chove forte, é claro, né, na região serrana, compreendendo Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, mas, por exemplo, nas últimas tempestades fortes, também teve chuva forte na região da Baixada. Na Baixada, ali no Rio de Janeiro, e o que a gente mais escutou foram relatos do seguinte: vinha uma equipe ver a emergência aqui em Petrópolis e falava assim: a gente tem que esperar subir um caminhão equipado adequadamente do rio. A gente está esperando subir um caminhão com equipe preparada para atender esse tipo de ocorrência, porque esse tipo de ocorrência a gente não está preparado. E aí, aqui em Petrópolis, famílias ficaram 1 dia sem luz, 2 dias sem luz, 3, 4 dias sem luz. Será que realmente a Enel vai aumentar essa capacidade para que não ocorra isso? Porque as equipes do Rio, elas estão atendendo o pessoal da Baixada, que também estava sofrendo por conta da tempestade forte. Então a equipe da Enel ia, falava assim: não, a gente não tem capacidade de fazer isso. Aí fica complicado. Mas a gente tem uma reportagem completa aqui na nossa página 23, que ainda fala que a apresentação do plano atende essa determinação judicial e será analisada pelo Ministério Público e pela Justiça.
Então, o MP ainda avalia se as medidas propostas são suficientes para evitar novos apagões prolongados, especialmente agora no período de chuva intensa, quando Petrópolis, a gente sabe, historicamente registra maiores impactos aí no fornecimento de energia, infelizmente. E a Prefeitura de Petrópolis orienta mudanças sobre a nota fiscal de serviços eletrônica em padrão nacional. Então fica atenta, porque a Prefeitura de Petrópolis disponibilizou uma página com informações detalhadas, porque no próximo mês, no próximo ano, em janeiro de 2026, já entra em vigor um novo modelo sobre a nota fiscal de serviços eletrônica nacional aqui em Petrópolis. Na nossa página 24, vamos ver o que é destaque por lá? Leonardo Vasconcelos, eleito melhor prefeito de 2025. Entrega dos prêmios foi realizada na manhã de sexta-feira, pois é. Representantes do Instituto Coalizão Rio e da Associação das Nações Unidas do Brasil estiveram em Teresópolis para oficializar a entrega de 2 dos mais relevantes prêmios concedidos ao prefeito Leonardo Vasconcelos em reconhecimento ao trabalho realizado na cidade. E aqui a gente tem uma reportagem completa, mas eu tenho que falar uma coisa aqui. Esse prefeito Leonardo Vasconcelos, uma coisa não vai ser: amigo dos animais. Esse aí não vai ser amigo dos animais. Porque a gente tem o caso de um protetor com mais de 400 animais, principalmente cachorros, em um abrigo, e a prefeitura deu as costas. Ele, infelizmente, não está mais aqui entre nós, por conta de tanta demanda que a prefeitura de Teresópolis virou as costas. E aí ele não está mais aqui entre nós, e a prefeitura de Teresópolis não fez nada. Tiveram que outras organizações de fora, outras pessoas que lutam pela causa animal de fora, ir a Teresópolis para ver a situação daqueles animais, pegar alguns animais, levar para outras cidades para adoção responsável. E o GRAAD, não sei se vocês conhecem, o GRAAD é uma instituição que já trabalhou aqui em Petrópolis na época das últimas enchentes fortes, lá de 2022. O GRAAD é uma instituição assim muito idônea, que em épocas de calamidades, eles vão até a localidade, por exemplo, enchente, quando teve aquela enchente do sul, eles atuam muito fortemente para trabalhar nesses casos de enchentes, de tragédias climáticas. Eles atuam na ação dos animais. Eles tiveram que entrar na justiça para obrigar a prefeitura de Teresópolis a tomar alguma atitude com esses 400 animais. Então, fica aqui a minha indignação para o prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, que infelizmente de forma voluntária virou as costas para todos esses animais. Lembrando que as prefeituras das cidades, elas têm responsabilidade sim pelos seus animais. Por isso que há políticas públicas de castração, de também adoção responsável. Então tá aí, o prefeito de Teresópolis recebendo um prêmio, mas não é o prêmio de amigo dos animais. Na nossa página 25, outro destaque não tão bom, falando que morte de criança acende alerta sobre a saúde em Nova Friburgo. Vereador acionou aí o Ministério Público do Rio para verificar demora nas obras de unidade de urgência. Em Nova Friburgo, o caso da morte de Isadora Cardoso, de 8 anos de idade, acendeu o debate da precarização da saúde do município e trouxe à tona a demora da entrega da obra da unidade de urgência e emergência na localidade de Lumiar, localidade aí onde residia a criança. A menina morreu após ser
atendida 2 vezes na UPA de Conselheiro Paulino e mandada de volta para casa. Em ambos os casos, o quadro clínico piorou e quando foi aconselhada a transferência para o Hospital Municipal Raul Sertã, cerca de 30 quilômetros de distância do bairro ali onde ela morava, Lumiar, a ambulância que atendia a localidade estava com defeito. Então, o trajeto foi realizado de com carro da família, mas Isadora não resistiu ao translado. Quem já foi lá em Lumiar, e aqui a gente tem uma foto bem emblemática, né? Mostrando ali que a população, em forma de protesto, cobriu os enfeites de Natal expostos ali em Lumiar. Quem conhece um pouquinho de Nova Friburgo sabe que Lumiar é um distrito distante de tudo. Não sei como está agora, mas antigamente nem celular pegava. Maquininha de cartão, então você para visitar Lumiar, antigamente você tinha que levar dinheiro. Porque como não tinha sinal de internet, maquininha para passar cartão, né? Com certeza agora já deve ter alguma dessas questões, né? Mas antigamente era para quem queria mesmo ficar longe de tecnologia, ia para Lumiar. Mas tem que ter um serviço básico de saúde, porque lá é longe de tudo. Lá é longe de tudo. Então, a população está certíssima. Será que teve que custar? Teve que custar a vida de uma criança para que isso saia? É um absurdo. E a gente continua falando de saúde, só que agora em nível nacional, a gente fala aí do vírus influenza, porque o Ministério da Saúde intensificou as ações de vigilância do vírus da gripe, em especial o subclado K, que tem sido mais frequentemente nos Estados Unidos e Canadá. A medida está em resposta ao alerta epidemiológico emitido pela Organização Pan-Americana de Saúde, que aponta aumento de casos e também de internações por gripe em países do hemisfério norte, associados ao vírus da influenza, incluindo países da Europa e também da Ásia. De acordo com o Ministério da Saúde, foram identificados até agora 4 casos no Brasil do subclado K, também chamado de vírus K, um importado no Pará, associado à viagem internacional, e 3 no Mato Grosso do Sul, que segue em investigação para a confirmação da origem. A vigilância da influenza é feita a partir do monitoramento de casos de síndrome gripal e de síndrome respiratória aguda grave. As ações incluem identificação e diagnósticos precoces, investigação e notificação imediata de eventos respiratórios incomuns, além do fortalecimento das medidas de prevenção e do acesso às vacinas antivirais para grupos de risco. As vacinas disponibilizadas pelo SUS protegem contra formas graves da gripe, inclusive as causadas pelo subclado K. Os grupos mais vulneráveis ao vírus são os mesmos já contemplados como prioritários na campanha de vacinação. A hesitação vacinal, cenário observado em países da América do Norte, contribui para a maior circulação do vírus, especialmente em contextos de baixa adesão à imunização. Além da imunização, o SUS oferece gratuitamente antiviral específico para o tratamento da gripe, indicado principalmente para os públicos prioritários como estratégia complementar para reduzir o risco de agravamento dos casos graves. Aderir à vacinação é a principal forma de prevenir casos graves e reduzir hospitalizações. Bom, gente, a gente faz agora um rápido intervalo. Na volta, você vê que PRF apreende 53 mil maços de cigarros em Petrópolis. A gente volta já. Antes não tinha alimentação adequada para quem mais precisa. Agora tem. O governo do estado criou o Café do Trabalhador, oferecendo mais de 17 mil kits de café da manhã todos os dias em 40 municípios. Mas e quando chega a hora do almoço? Flávia, são vários restaurantes do povo reabertos com serviço expandido por todo o Rio. Já foram servidos mais de 43 milhões de refeições. E aí, tá bom o almoço? Muito bom.
E tem novas unidades em Queimados, Belfor Roxo e Nova Iguaçu, reforçando a presença na Baixada Fluminense. E tem muito mais, né, Gisele? Tem sim, Flávia. Antes, tinha muita gente sem alimentação adequada. E com o RJ Alimenta, o governo do estado distribui 8.000 quentinhas todos os dias de café da manhã, almoço e sopa em todas as unidades. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! O estado do Rio de Janeiro é com certeza um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Resultado de exames. Sou mais serviços. Sou mais segurança, com maior apreensão de armas, mais polícia nas ruas e planejamento para grandes eventos. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. O Rio de Janeiro é líder em óleo e gás. Temos o maior centro de diagnóstico da América Latina. Todo mundo sabe. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para. É todo dia e é de todos. Um bom jornal tem que ser direto. Tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã. Um jornal que há 124 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis. Uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. 25 municípios representam 34,2% do PIB, que é a soma de bens e serviços produzidos no Brasil em 2023. Foi o que apontou uma publicação do PIB dos municípios 2022-2023, divulgada pelo IBGE. O estudo foi feito em parceria com os órgãos estaduais de estatística, secretarias estaduais de governo e superintendência da Zona Franca de Manaus.
As 3 primeiras cidades no topo da lista são São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. De acordo com o IBGE, essas 3 cidades se mantêm nas primeiras posições desde o início da série histórica, em 2002, mas vem perdendo participação gradativamente ao longo dos anos. O ranking ainda inclui 11 capitais, 9 municípios paulistas, 4 fluminenses e 1 mineiro. Segundo o estudo, 100 municípios concentram 52,9% do PIB do Brasil. Em 2023, as capitais, incluindo Brasília, representavam 28,3% do PIB brasileiro e as não capitais, 71,7%. O bom desempenho do setor de serviços impulsionou as capitais a aumentar a participação no PIB em 2023. São Paulo teve o maior ganho de participação, com 0,4 ponto percentual, chegando a 9,7% do PIB nacional, seguido por Brasília, Porto Alegre e Rio de Janeiro, com aumentos de 0,1 ponto percentual cada. Belo Horizonte variou próximo a 0,1 ponto percentual e permaneceu entre as capitais com maior peso. Das 30 cidades que mais perderam participação no PIB, 7 tiveram perda relacionada à extração do petróleo, incluindo os 5 primeiros da lista: Maricá, Niterói, Saquarema, Ilhabela e Campos. 9 municípios com a atividade principal de indústria de transformação também tiveram perda de participação no PIB. As 6 cidades com maior PIB per capita estão vinculadas à extração e refino do petróleo. Saquarema, no Rio de Janeiro, liderou o PIB per capita de 2023 com 722,4 mil por habitante. Entre as capitais, o maior foi Brasília, com 129,8 mil, que é 2,41 vezes maior que a média nacional. O município que apresentou o menor PIB per capita do país foi Manari, em Pernambuco, com 7.201,70. 4 dos 5 menores estavam no Maranhão: Nina Rodrigues, com 7.701,32, Matões do Norte, com 7.722,89, Cajapió, com 8.079 e São João Batista, com 8.246,12. E o Tesouro Nacional aprovou na última quinta-feira em Brasília um empréstimo de até 12 bilhões de reais aos Correios. O valor é inferior ao empréstimo de 20 bilhões negado pelo Tesouro no início do mês. O dinheiro será usado para a reestruturação econômica financeira da estatal. Apesar do valor total autorizado, a empresa só poderá utilizar até 5,8 bilhões de reais em 2025, limite compatível com o déficit primário estimado para o ano. O empréstimo aprovado terá prazo de pagamento de 15 anos, com 3 anos de carência e juros equivalentes a 115% do certificado de depósito interbancário, taxa de referência das operações interbancárias e a próxima taxa básica de juros, a Selic. O percentual ficou abaixo do limite usual de 120% do CDI, adotado pelo Tesouro para operações com garantia da União. A operação foi analisada pelo Tesouro em conjunto com 5 instituições financeiras, 3 privadas e 2 públicas. Os nomes dos bancos envolvidos não foram oficialmente divulgados. Segundo o órgão, a proposta aprovada atende aos critérios de capacidade de pagamentos exigidos para empresas estatais que possuem plano de reequilíbrio financeiro validado pelas instâncias competentes. Com a aprovação, as minutas contratuais passarão a ser negociadas entre os Correios e as instituições financeiras, sob supervisão da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do próprio Tesouro Nacional. De acordo com o Tesouro, a nova operação representa uma redução expressiva dos custos financeiros em relação às propostas anteriores. A diferença nos encargos de juros em comparação com a do primeiro empréstimo pode gerar economia de quase 5 bilhões de reais para a estatal ao longo do contrato. E o governo do estado do Rio foi reconhecido nacionalmente no primeiro Prêmio Brasil Sem Fome, ao conquistar premiação em 2 categorias por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. A cerimônia aconteceu na quarta-feira em Brasília e destacou políticas públicas e ações de referência no enfrentamento à fome e à insegurança alimentar no país. Na categoria 1,
redução da insegurança alimentar e nutricional nos estados e no Distrito Federal, o Rio de Janeiro ficou entre os 5 melhores do país e avançou o primeiro lugar na região sudeste, alcançou o primeiro lugar na região sudeste, resultado que evidencia o impacto das iniciativas voltadas à garantia do direito humano à alimentação adequada. Já na categoria 2, bom funcionamento das instâncias do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o Estado conquistou o 2º lugar no ranking nacional, reconhecimento que reforça a eficiência da gestão, a articulação intersetorial e o fortalecimento das instâncias de controle social ligadas à segurança alimentar. O resultado no Prêmio Brasil Sem Fome reforça que o Rio de Janeiro tem intensificado esforços no enfrentamento à fome por meio de políticas públicas que integram assistência social, segurança alimentar, participação social e garantia de direitos. Realmente a gente vê aí o café da manhã das pessoas a um preço popular, a gente também nesse restaurante tem o almoço ali a preços populares, que realmente são programas do governo do estado, assim, muito bons. Aqui em Petrópolis, a gente vê tanto para café da manhã quanto para almoço, filas gigantescas por apenas R$1. Então, pelo menos o almoço era R$1. Então, são programas muito importantes para a população. E a gente troca de assunto porque um carregamento irregular de cigarros foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal em Petrópolis, na tarde da última quinta-feira da última semana. Mais de 50 mil maços do produto estavam sendo transportados sem procedência fiscal na BR-040. Por volta das 3 horas da tarde de quinta-feira, equipes do Grupo de Fiscalização de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal realizavam uma operação de rotina na altura do quilômetro 45 da BR-040, quando deram ordem de parada a um condutor de uma van. Durante a abordagem, o motorista não soube informar com precisão o destino da carga e também apresentou notas fiscais com informações divergentes. Os documentos indicavam que a entrega seria feita em Belém, no Pará, enquanto o condutor afirmou que seguia para Juiz de Fora, em Minas Gerais. Na vistoria do veículo, foram contabilizados 53 mil maços de cigarros transportados de forma irregular. Além disso, os policiais encontraram 106 caixas contendo o produto. A ocorrência foi encaminhada para o posto fiscal de Comendador Levi Gasparian, onde o material ficou apreendido e à disposição das autoridades competentes. Mariana Braga, para a TV Correio da Manhã. E a Polícia Militar realizou na noite de quinta-feira a maior apreensão de drogas deste ano em Petrópolis. Um homem de 38 anos foi preso em flagrante, transportando uma grande quantidade de entorpecentes em um veículo usado para abastecer comunidades da cidade. A abordagem aconteceu no estacionamento de uma academia no bairro Quitandinha, em Petrópolis, logo após o carro subir a serra em direção ao município. A ação foi resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido ao longo de semanas pelo Serviço Reservado do 26º Batalhão de Polícia Militar, que monitorava o envio de drogas do Rio de Janeiro para Petrópolis. O veículo, um Hyundai HB20, vinha sendo acompanhado pelos agentes e foi interceptado ao chegar ao local. Durante a revista, os policiais encontraram R$ 472 em dinheiro, um aparelho celular, tabletes de skunk e grande volume de entorpecentes distribuídos no interior do automóvel. As drogas estavam embaladas e identificadas com referências a áreas de atuação do tráfico, como Neylor, Alemão, Florido, Espírito Santo e Cocada. Ao todo, foram apreendidos mais de 22 mil pinos de cocaína, quase 11 mil pedras de crack, 660 tabletes de maconha, além de 1 quilo adicional da droga, 334 frascos de lança-perfume, 10 litros de loló e material para indolação. O peso total dos entorpecentes chega a 93 quilos e 693 gramas. Segundo a polícia, o material está avaliado em R$ 441 mil. O veículo utilizado no transporte também foi apreendido.
De acordo com o acusado, a carga seria entregue inicialmente na área central da cidade e depois em outro ponto previamente combinado, possivelmente ligado ao tráfico local. O homem foi encaminhado para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde foi autuado por tráfico ilícito de drogas e permaneceu preso. E você vai ver depois do intervalo que setor cultural ganha mais empresas e trabalhadores, mas diminui a participação no peso da economia brasileira. A gente volta já. Antes não tinha saúde de qualidade no estado todo. Agora tem. Agora tem o Rio Imagem Baixada, que atende milhares de pessoas em toda a região. É muita gente atendida, né? E olha que tem mais. Mostra aí, Edu. Flávia, aqui tem um dos mais importantes centros de neurocirurgias do país. O Instituto Estadual do Cérebro teve a capacidade dobrada para cirurgias de tumores. E tudo gratuito, pelo SUS. E tá melhor no estado todo, certo, Gisele? Com certeza, Flávia. Antes, só alguns municípios do estado tinham ambulâncias do SAMU. Agora, todos os 92 municípios do estado têm. E ainda tem o Instituto Estadual de Olhos, com capacidade de realizar mais de 400 cirurgias e 1.000 consultas por mês. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Estamos de volta. E dados divulgados pelo IBGE mostram que, apesar do crescimento no número de empresas, o setor cultural perdeu participação na economia brasileira nos últimos 10 anos. O levantamento reúne informações sobre empresas, empregos, salários e preços ligados à cultura em todo o país. Entre 2013 e 2023, a participação das empresas do setor cultural no total de setores estudados pelo IBGE subiu de 8% para 8,6%. Por outro lado, a parte da cultura no faturamento total caiu de 7% para 5,6%. A perda também aparece no valor adicionado, que recuou de 10,5% para 8,3% da economia analisada. Mesmo com essa redução no peso econômico, o setor cultural segue movimentando bilhões de reais e empregando milhões de pessoas. Em 2023, a receita líquida chegou a mais de 900 bilhões de reais e o valor adicionado ultrapassou os 380 bilhões. O estudo aponta mudanças estruturais no setor, com crescimento de atividades ligadas à internet, software e publicidade, enquanto áreas tradicionais como televisão aberta, TV por assinatura e o setor editorial perderam espaço. A gente tem o dado de comércio exterior, que a gente vê um certo equilíbrio na balança comercial relacionada a serviços audiovisuais interativos,
no ano de 2024, que mostra a importância do setor do cinema, da música, em relação às importações do mesmo tipo. Em 2024, a cultura ocupava 5,9 milhões de pessoas, o maior número da série histórica. Mesmo com maior escolaridade média e salários acima da média nacional, o setor ainda enfrenta altos níveis de informalidade, especialmente entre trabalhadores por conta própria. E Petrópolis já começou a se preparar para o próximo ano. A Prefeitura lançou oficialmente o calendário unificado de eventos para o ano que vem, reunindo mais de 120 eventos que prometem movimentar o turismo, o comércio e a economia da cidade ao longo de 2026. Petrópolis é a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro a lançar o calendário unificado de eventos de 2026. A solenidade aconteceu na última segunda-feira na Casa da Educação Visconde de Mauá e reuniu representantes da Prefeitura, do trade turístico, empresários, guias de turismo e influenciadores. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, o secretário de Turismo, Pablo Kling, destacou a importância da divulgação do calendário. Não existe o calendário da Secretaria de Esporte, o calendário da Secretaria de Cultura, o calendário da Secretaria de Turismo, ou seja, é um calendário, é o calendário da cidade, onde o turismo tem a missão de potencializar esses eventos com atração de turistas para aquele segmento. A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção e a organização do turismo e oferece previsibilidade e planejamento para todo o trade turístico da cidade. Quando nós divulgamos o calendário de eventos para 2026, no caso em dezembro, isso garante aos agentes de viagens, aos guias de turismo de outros municípios, que possam programar melhor a sua viagem para Petrópolis. A divulgação do calendário antecipado também fortalece a economia local, já que os comerciantes conseguem preparar estoques e mercadorias. Sabendo a data exata da Bauerfest, eles conseguem já se programar para que a Roteireza possa estar mais decorada para a Bauerfest, para a Serra Serata, para o Bom Kassai, para o Natal, e fazendo com que o turista tenha uma experiência melhor visitando, e isso garante, além do retorno, garante certamente mais lucro para todos os empresários, o que reflete também, obviamente, no maior número de empregos na cidade. São pelo menos 120 eventos programados para 2026, distribuídos ao longo de todo o ano. Entre os principais estão a Bauerfest, a Serra Serata, o Bom Kassai, a festa Ubuntu, o Rock the Mountain e também o Natal Imperial. A agenda inclui também corridas, eventos gastronômicos, cervejeiros, musicais e literários. O que garante aí de janeiro a dezembro uma programação grande para que vocês possam estar curtindo, aproveitando a cidade ou então aproveitando desses eventos para se desenvolver economicamente, vender mais, buscar mais empregos. Vale destacar que de janeiro a dezembro deste ano, Petrópolis cresceu 27,8% em número de hospedagem. A cidade recebeu neste período mais de 2 milhões de visitantes. Desses, 760 mil eram turistas. Visitante é aquele que chega pela manhã e vai no final da tarde, como o grande público que vem, por exemplo, para a Bauerfest e também muitos para o Natal Imperial. Porém, turista é aquele que fica pelo menos uma noite na cidade. E nós tivemos 760 mil turistas que ficaram pelo menos 2 noites na cidade. O calendário unificado de eventos 2026 está disponível no site da Prefeitura de Petrópolis e será atualizado mensalmente. E o mês de dezembro é marcado pela campanha Dezembro Vermelho, que reforça a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do tratamento das infecções sexualmente transmissíveis, especialmente o HIV. Em Petrópolis, o trabalho de prevenção tem apresentado resultados positivos e coloca o município como referência no estado. O Dezembro Vermelho é uma campanha nacional dedicada à conscientização sobre o HIV, AIDS e outras infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs. A iniciativa busca ampliar o acesso à informação, incentivar a testagem e reforçar a importância da prevenção durante todo o ano. Em entrevista ao Correio Petropolitano Debate, Rafaela Bongiovanni, que é médica infectologista, destacou a importância do mês.
É um tema ainda, em 2025, um tema muito importante da gente abordar ainda, né? Visto que a gente ainda tem muitos casos novos. Então, dezembro é o nosso mês de conscientização. E o dia principal foi o dia 1º, segunda-feira, que é o dia mundial de conscientização do HIV. Neste ano, o tema escolhido pelo Ministério da Saúde é Nascer sem HIV, Viver sem AIDS. A campanha tem como foco principal o público jovem, para estimular práticas seguras, a prevenção das ISTs e também da gravidez não planejada. Hoje a gente tem tratamento, as pessoas vivem muito bem, as pessoas só precisam testar, a gente precisa divulgar também, né? Porque a doença ela pode passar muito tempo sem que a pessoa saiba que tenha, sem ela ter nenhum sinal ou sintoma. Então, quanto antes testar, a gente sabe e começa a tratar. Petrópolis se destacou no cenário estadual ao conquistar o 1º lugar no Rio de Janeiro em prevenção ao HIV. O resultado é atribuído à ampliação do acesso à profilaxia pré-exposição, a PrEP, que é uma das estratégias de prevenção ao HIV, que consiste no uso diário de medicamentos antes de uma possível exposição ao vírus. Quando utilizada corretamente, ela reduz o risco de infecção em mais de 99%, mas não protege contra outras infecções sexualmente transmissíveis. Por isso, o uso do preservativo ainda é importante para garantir a segurança de outras ISTs durante a relação sexual. Mas é uma forma de prevenção para quem não tem o HIV, que consiste no uso de um antirretroviral, um comprimidinho, e você tomando aquele medicamento, você se previne do vírus. A gente tem aqui em Petrópolis, no nosso serviço, o atendimento de PrEP, mas também nós temos descentralizado. Nós temos 5 locais que têm atendimento para PrEP em Petrópolis. Outra estratégia importante é a PEP, profilaxia pós-exposição, indicada para situações de urgência. A PEP deve ser iniciada 72 horas após uma possível exposição ao vírus HIV. Além disso, o tratamento dura 28 dias e precisa de acompanhamento médico. Mesmo com os avanços na prevenção, especialistas reforçam que a informação continua sendo a principal aliada no combate ao HIV e às outras infecções sexualmente transmissíveis. Durante o Dezembro Vermelho, o alerta é para que a população procure as unidades de saúde, faça a testagem regularmente e adote práticas seguras, não só nesse mês, mas ao longo de todo o ano. A gente destacar, a gente fala muito da testagem, porque quanto antes a pessoa que tiver o vírus saber que tem o vírus, ela vai começar a tratar o mais rápido possível. É importante, assim, hoje o tratamento, as pessoas não têm nem ideia, né, do quanto que a gente avançou no tratamento, que a gente hoje inicia com 2 comprimidos e muita gente hoje toma 1 comprimido só. O Dezembro Vermelho reforça que prevenção, diagnóstico e tratamento salvam vidas. Em Petrópolis, a campanha segue como um convite à conscientização e ao cuidado com a saúde. A gente falou sobre esse assunto na última semana, mas hoje a gente traz uma reportagem completa em vídeo para você, porque o projeto da reforma da Previdência Municipal foi aprovado na Câmara de Petrópolis, na Câmara de Vereadores de Petrópolis, na última semana, com 11 votos a favor e 4 contra. De acordo com o presidente do INPAS, que é o Instituto de Previdência e Assistência Social do município, agora a alíquota, ou seja, o valor da contribuição para os servidores públicos, passou a ser uma cota única de 14% e 28% para os patronais relacionados a descontos privados através de empresas ou sindicatos. Segundo a Prefeitura, atualmente existem 5 blocos de contribuição, sendo eles 11%, 12%, 14%, 16% e 18%. Esses valores são descontados de cerca de 6.047 funcionários públicos e 4.222 aposentados e pensionistas, onde cada um encaixa no respectivo bloco.
Com a reforma, todos passam a pagar a mesma porcentagem. O presidente do Instituto de Previdência e Assistência Social do município, Alex Christie, destacou que tais mudanças atendem à regulamentação do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e também às exigências da Emenda Constitucional 103 e 136, colocando o INPAS apto para o Programa Federal Pró-Regularidade, garantindo a sustentabilidade financeira do regime. Essa proposta foi debatida com servidores, sindicatos e os vereadores e foram tomadas as medidas necessárias para estancar o déficit existente. Outro ponto da reformulação do sistema prevê mudanças na idade mínima para aposentadoria. De acordo com o executivo, no caso de homens, eles podem se aposentar aos 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Para as mulheres, 62 anos e 30 anos de contribuição. Já para a categoria dos professores, a idade e o tempo de contribuição foram reduzidos em 5 anos. Professores homens se aposentam com 60 anos de idade e 30 anos de contribuição. Professoras com 57 anos e 25 anos de contribuição. Para o presidente do INPAS, o principal objetivo das mudanças é flexibilizar a aposentadoria dos servidores. O mais importante é buscar o equilíbrio, a sustentabilidade do INPAS. O principal objetivo da reforma é garantir direitos, é garantir a aposentadoria do servidor. Com as mudanças, o servidor vai poder escolher a melhor opção. Um exemplo, um servidor nasceu em 1992 e ingressou no serviço público em 2015. Pela regra de pontos, ele pode se aposentar em 2053, com 61 anos de idade, quando atingir 100 pontos. O adicional de 30% do tempo de contribuição não se aplica, já que a regra funciona apenas para quem entrou no serviço público até o ano de 2003. Porém, com o adicional de 50% de tempo de contribuição, o servidor pode se aposentar em 2055, com 63 anos. Agora, um exemplo de uma professora. Ela nasceu em 1973 e ingressou no serviço público em 2004. Pela regra de pontos, ela pode se aposentar em 2036, aos 58 anos, quando atingir 92 pontos. O adicional de 30% de tempo não se aplica, já que entrou depois de 2003. Porém, com o adicional de 50% de tempo de contribuição, ela pode se aposentar em 2031, aos 54 anos de idade. A reforma do texto recebeu críticas por parte dos parlamentares que votaram contra o projeto. Para a vereadora Júlia Casamasso, a medida é vista como problemática. Segundo a parlamentar, a ideia de reforma já foi discutida em 2019 e a demora para aprovação, que deveria ter sido feita até 2022, corroborou para o déficit de quase 4 bilhões e 300 milhões de reais. Se a gente não investir em concurso público, se a gente não investir em novas receitas para o INPAS, a gente vai seguir sacrificando o funcionalismo público e não garantindo nenhum equilíbrio financeiro para o INPAS, que é um bem público. O executivo e a base, porém, ressaltam que a medida é a melhor forma de reduzir o déficit, pois com a revisão do plano, ele sairia de 111 milhões e 700 mil reais para um superávit de 174 milhões e 600 mil reais em 35 anos. Já o plano financeiro, que compreende os servidores que iniciaram o serviço público antes de 2015, reduz o déficit em 1 bilhão de reais no mesmo prazo de 35 anos, uma queda de 24,23%. E olha só, gente, a gente fala agora que um casal viveu momentos de tensão na noite da última quinta-feira em Petrópolis, ao ser rendido por criminosos no estacionamento do Hospital Santa Teresa, que fica ali na Rua Paulino Afonso. E durante o assalto, suspeitos levaram o carro e os celulares da vítima. Quem traz todas essas informações para a gente é a nossa repórter Mariana Braga, que está na redação e vai conversar com a gente sobre essa questão. Que susto, hein, Mariana? Nossa! Pois é, Roberta, que situação. Bom dia para você, bom dia também para quem nos acompanha. Olha, segundo o registro de ocorrência realizado na 105ª Delegacia de Polícia, 2 homens se aproximaram do veículo em que o casal estava
dentro do estacionamento ali do Hospital Santa Teresa, entraram no carro e anunciaram o assalto. Sob ameaça, as vítimas foram obrigadas a deixar o local, seguindo inicialmente em direção à BR-040. Ainda segundo o registro de ocorrência, ao longo do trajeto houve troca de condutores e paradas durante a fuga. Em uma delas, em um posto de combustíveis, os criminosos fugiram sem realizar o pagamento. Já na rodovia, os suspeitos assumiram a direção do automóvel e abandonaram o casal em uma rua desconhecida. No registro de ocorrência, inclusive, o casal disse que não sabia onde eles estavam. E após o crime, as vítimas retornaram de ônibus ali para o Bingen, perto do Hospital Santa Teresa, e ao avistarem uma viatura policial, solicitaram apoio. A guarnição realizou buscas pela região, inclusive ali nas redondezas do Hospital Santa Teresa, mas não foi possível obter características dos autores nem informações sobre o sentido de fuga deles, né? Em nota, o Hospital Santa Teresa lamentou o ocorrido, manifestou solidariedade às vítimas e também informou que está colaborando com as autoridades para a apuração do caso. A direção da unidade destacou ainda que já trabalha no reforço da segurança do local e disse que o bem-estar dos pacientes, colaboradores e também da comunidade é prioridade. A ocorrência foi registrada na 105ª Delegacia de Polícia no Retiro e ainda está sob investigação. Roberta, de volta com você. Obrigada, Mariana, pelas informações. Bom trabalho para você aí. E para a gente finalizar o nosso jornal, vamos ver como vai ficar o tempo na nossa área de cobertura. Em Nova Friburgo, a segunda-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. Na parte da noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, o dia será de sol com algumas nuvens, sem possibilidade de chuva. Nesse caso, as temperaturas variam entre mínima de 15 e máxima de 26 graus. Aqui em Petrópolis não será muito diferente. Haverá névoa ao amanhecer e sol com algumas nuvens durante o dia. A noite será de céu limpo e as temperaturas irão variar entre mínima de 15 e máxima de 25 graus. Agora indo para a região Centro-Sul, em Paraíba do Sul, a segunda-feira também será marcada por névoa ao amanhecer e sol com algumas nuvens durante o dia. À noite haverá poucas nuvens e as temperaturas variam entre mínima de 19 e máxima de 28 graus. Enquanto em 3 dias, o tempo segue essa mesma tendência. Dia de sol com algumas nuvens e à noite com poucas nuvens. As temperaturas irão variar entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Bom, ficamos por aqui com mais uma previsão do tempo. E a gente também fica por aqui, mas amanhã estou de volta às 7h30 da manhã ao vivo. Eu espero você. Tchau!